boa noite. Meu nome é Daniela Nunes Oliveira, eu sou médica anestesiologista da Santa Casa da Bahia, o Hospital Santa Isabel, convidada pela SAEB para falar um pouco sobre anestesia e sistema cardiovascular neste novo SAEB Play, né? Então, como é um tema muito extenso, eu separei alguns temas que eu considerei importantes, né, para essa aula. Então, anestesia para cirurgia cardíaca no adulto, circulação extracorpórea, proteção miocárdica, revascularização miocárdica e cirurgias valvares. Começando então pela anestesia para cirurgia cardíaca no adulto. As doenças cardiovasculares elas acometem 1 em cada 3 adultos americanos e o envelhecimento da população ele pode contribuir para esses dados, visto que aproximadamente metade desses pacientes tem mais de 60 anos. É visto que a distribuição dos gêneros ela é desigual, então abaixo de 60 anos prevalecem os homens e acima de 80 anos a prevalência é maior em mulheres. A genômica perioperatória é importante neste contexto da cirurgia cardíaca porque estuda o quanto as diferenças individuais influenciam nas respostas inflamatórias, trombóticas e vasculares. Então, com uma terapêutica individualizada, a gente consegue ter um melhor desfecho na mortalidade desses pacientes. Então, como é a monitorização do paciente para cirurgia cardíaca? Eu trouxe um trecho da resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2174 de 2017, que traz algumas normas para o aprimoramento da prática anestésica, buscando então maior segurança do ato anestésico para o paciente. E para o próprio anestesiologista também, né? Então, ela determina que é obrigatória a pressão arterial, a medida dos batimentos cardíacos, o ritmo cardíaco através da cardioscopia, a temperatura, como a nossa cirurgia vai demorar invariavelmente mais de 60 minutos, não é? A monitorização pela oximetria de pulso, pela capnografia, já que o paciente será entubado. Mas existe alguma, então, particularidade para a cirurgia cardíaca em relação à monitorização? Existe. Então, vamos lá. O eletrocardiograma que utilizamos é de 5 ou 6 derivações, lembrando que a probabilidade de detecção de isquemia de V5 é em média 75%. Quando você acrescenta D2, ela sobe para 80% e quase 100% se a gente adicionar essas duas à derivação V4. A medida da pressão arterial invasiva ela é muito importante de maneira contínua, justamente porque existem alterações bruscas da pressão arterial ou do ritmo cardíaco durante a cirurgia cardíaca que devem ser avaliadas. Além disso, devemos coletar exames seriados por essa linha arterial. E durante a SEC também há um fluxo sanguíneo não pulsátil. Então, é importantíssima a medida da pressão arterial invasiva contínua. Lembrando que em pacientes submetidos à revascularização miocárdica, o enxerto da artéria radial pode ser pego no braço não dominante. Então, a cateterização da artéria radial para a pressão arterial invasiva vai ser feita no braço dominante do paciente. Catéter venoso central, ele vai ser utilizado para terapia farmacológica, para reposição de fluidos, apesar de não ser o melhor método para isso, e para a medida da pressão venosa central. Então, vejam bem, nós podemos utilizar a pressão venosa central para estimar o estado de volume intravascular do paciente pela pressão de enchimento do VD. Mas essa pressão de enchimento ela não vai refletir bem a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Então, existem métodos mais atuais e melhores de fazer essa estimativa. O que a gente tem hoje é que, se for utilizar, que utilize a tendência e não o valor isolado da PVC. Podemos utilizar também a cateterização da artéria pulmonar pelos Fan-Ganz. Ele vai nos dar a pressão da artéria pulmonar, PVC, a pressão capilar de artéria pulmonar. Além disso, existem alguns catéteres que têm o termistor para avaliação da saturação venosa de oxigênio contínua, medida do débito cardíaco e derivação de parâmetros hemodinâmicos. Esse catéter ele fica através de uma veia central, ele vai até um capilar pulmonar na zona 3 de oeste. Então, o risco dele é justamente na passagem do catéter. Então, arritmias, infarto pulmonar, dano valvar. Lembrar que é um método diagnóstico e não um método terapêutico. Então, é importante que o anestesista saiba interpretar os dados que o catéter te dá, né? Para que você tenha um bom desfecho e possa escolher a sua terapia. Então, se você não sabe interpretar os dados que o catéter está te dando, você só vai ter as complicações e não vai ter o benefício do método. Por isso, alguns estudos também demonstraram aumento de mortalidade
do paciente ao uso do catéter de Swan-Ganz no perioperatório. As contraindicações são relacionadas à estenose tricúspide pulmonar, que é por onde o catéter passa, massa no átrio direito no ventrículo direito, tetralogia de Fallot ou arritmias graves. Qual a tendência atual? A tendência atual é, na verdade, utilizar outros métodos, como o ecocardiograma transesofágico, por exemplo. Mas ainda há espaço para o catéter de artéria pulmonar na literatura. Eu trouxe aqui uma tabela do Miller, que coloca algumas possíveis indicações, dentre elas eu destaquei a insuficiência cardíaca direita e hipertensão pulmonar, que é um dos casos que a gente mais utiliza. E aqui é uma tabela do Longenecker, que também traz essas duas indicações e acresce de outras indicações, e eu destaquei o choque, né, que você pode diferenciar o tipo de choque, e transplante de órgãos maiores. Bom, imagine que se é interessante monitorizar a pressão arterial a cada batimento do paciente, ter uma medida da pressão da artéria pulmonar, derivar parâmetros hemodinâmicos. Se é interessante tudo isso, imagine observar cada câmara cardíaca individualmente, saber exatamente qual parede ventricular não está batendo tão bem, se tem alguma implantação inadequada da prótese mecânica, algum leak perivalvar. Então, você pode guiar a sua terapia volêmica, tem inúmeras possibilidades. O ecocardiograma transesofágico, ele revolucionou a anestesia para a cirurgia cardíaca, por isso que a gente chama que é a era do eco. Tudo existe antes do ecocardiograma e depois do ecocardiograma. Então, aqui tem alguns cortes, que é o corte esôfago alto, esôfago médio, transgástrico e o transgástrico profundo, e isso vai mudar de acordo com a profundidade da sonda. Esse é um corte transgástrico eixo curto, médio papilar. Aí é uma imagem do livro da Annette Vegas. A gente percebe que aqui, próximo ao ápice, temos a parede inferior do ventrículo esquerdo, oposta a ela a parede anterior do ventrículo esquerdo, e o músculo papilar posteromedial aqui, né? Próximo ao septo é o ventrículo direito, a parede septal, e oposta a ela a parede lateral do ventrículo esquerdo com o músculo papilar anterolateral. Nesse corte, nós veremos a função global e segmentada do ventrículo esquerdo, o tamanho desse ventrículo, a função dele, o movimento septal e a relação com o ventrículo direito durante a movimentação, e se tem algum grau de derrame pericárdico. A gente chama carinhosamente do corte do anestesista. Ele dá inclusive ele mostra sinais de hipovolemia, por exemplo, também. As complicações, então, do ecocardiograma são relacionadas ao trauma direto da via aérea ou do esôfago pela passagem da sonda, ou efeitos indiretos. Efeitos indiretos, temos alterações hemodinâmicas e pulmonares, a manipulação inadvertida da via aérea ou a distração no cuidado do paciente. Uma das formas que temos para diminuir essa distração no cuidado do paciente é a disposição do aparelho na sala. Então, o ecocardiograma sempre próximo ao monitor multiparamétrico para que o anestesiologista tenha uma visão global do paciente. Nunca de costas para o monitor multiparamétrico enquanto faz os cortes ou interpretação do ecocardiograma, ok? Esse é um consenso sobre ecocardiografia transesofágica perioperatória da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. É um consenso que fala muito sobre a nossa prática no perioperatório, é da nossa sociedade, do nosso país, então é muito importante conhecê-lo. Ele tem alguns níveis de evidência, né, para o eco transesofágico no intraoperatório, traz como classe 1A distúrbio hemodinâmico grave, agudo, persistente, reparo ou troca cirúrgica de lesão valvar, doença de aorta, miocardiopatia hipertrófica, cirurgia ou cardiopatia congênita com circulação extracorpórea, algum procedimento transcatéter. E como classe 2A, ele traz a avaliação da função miocárdica após a revascularização do miocárdio com ou sem SEC e cirurgias não cardíacas de grande porte para pacientes de alto risco. Isso também é nível de evidência 2A. Esse é um guideline da ASE, que é a Sociedade Americana de Ecocardiografia que eu trouxe. Na verdade, eu trouxe essa parte do guideline justamente para mostrar as contraindicações absolutas e relativas. Dentre as absolutas, a perfuração visceral, obviamente, estenose, tumor, perfuração, laceração de divertículo de esôfago e hemorragia digestiva alta ativa.
Em relação à hemorragia digestiva alta, se ela for apenas recente, é uma contraindicação relativa ao método. Sobre a monitorização neurológica, nós temos que AVC e disfunção cognitiva no pós-operatório são desfechos neurológicos ruins para esses pacientes, geralmente causados por coágulos particulados ou microgasosos que embolizam, hipoperfusão cerebral ou inflamação relacionada à cirurgia SEC. Também há uma relação com a doença ateromatosa da aorta. Então, geralmente é visto que a gravidade dessa doença ateromatosa da aorta é um grande preditor de AVC e morte após a cirurgia de revascularização miocárdica, né? Então, todos os pacientes que têm uma doença ateromatosa grave, o ideal é que se evite manipular a aorta ascendente durante o perioperatório. A monitorização neurológica ela vai ser feita, então, de algumas maneiras. Temos o Doppler transcraniano, o eletroencefalograma EUBIS e a oximetria cerebral. Sobre o Doppler transcraniano, ele vai medir a velocidade do fluxo da artéria cerebral média e da carótida comum e vai dar uma medida indireta do fluxo sanguíneo cerebral. A desvantagem é que ele é operador dependente e depende da localização do probe, que no período perioperatório fica mais complicado. Em relação ao BIS, ele na verdade é um eletroencefalograma processado e filtrado, né, que vai auxiliar na monitorização da profundidade anestésica. E sobre a perfusão cerebral, como ele mostra uma atividade superficial cortical cerebral, insultos abaixo do córtex não são bem percebidos. Além disso, ele tem várias variáveis que podem alterá-lo durante a SEC, por exemplo, hipotermia, supressão farmacológica, obstrução da veia cava superior. Então, isso limita um pouco a acurácia do BIS para a detecção de isquemia cerebral. Em relação à oximetria cerebral, eu trouxe esse algoritmo. Na verdade, eu não vou destrinchar ele está no Miller e esse é o artigo original dele, tá? A partir de eletrodos colocados na testa do paciente, ele vai dar a saturação regional do oxigênio cerebral dos dois lobos frontais e de maneira simultânea. Então, isso é baseado na captação das ondas, né, pelo sangue do paciente, o sangue oxigenado e o sangue não oxigenado, se tiver abaixo de 80% do basal, ou de 50% do valor absoluto, isso aumenta a chance de desfecho negativo no perioperatório. Então, nós vamos ver se está com essa queda da saturação de oxigênio cerebral e vamos manipular a pressão arterial, a oferta de oxigênio, PCO2, HB, justamente para otimizar a perfusão cerebral desse paciente. Bom, em relação à pré-medicação. A pré-medicação tem o objetivo de diminuir a ansiedade e a dor. O estímulo simpático, então, ele faz ataque cardíaco e hipertensão nesses pacientes. O ideal é que a gente faça ansiolíticos e opioides no pré-operatório, mas devem sempre ter cuidado porque isso pode gerar uma depressão miocárdica e hipotensão no paciente e também uma depressão ventilatória, com consequente hipercapnia e hipóxia. Na indução anestésica, então, as medicações devem estar todas disponíveis, como vasopressores, inotrópicos, vasodilatadores, antiarrítmicos, inclusive heparina, se você precisar entrar em SEC de emergência. O antibiótico profilático ele é feito 1 hora antes da incisão cirúrgica. A indução anestésica é baseada na fisiopatologia do paciente, então, de acordo com metas de frequência cardíaca, pressão arterial e débito cardíaco, nós vamos escolher a droga a ser utilizada. Lembrando que a maioria das drogas anestésicas, elas reduzem o tônus simpático, fazem vasodilatação e hipotensão. E a ansiedade, laringoscopia e intubação, por outro lado, aumenta o estímulo simpático e causa hipertensão nos pacientes. Então, a gente tem que ter sempre metas, né, para cada paciente, não tem receita de bolo, como eu falei. E cada vez mais nós temos também metas de extubação precoce, que seria o fast tracking. É visto que a extubação em até 6 horas após o término da cirurgia tem benefício com melhor recuperação no paciente, menor tempo de internamento em UTI. Então, cada vez mais se utilizam drogas com meia-vida menores, mais curtas, para manter a anestesia desses pacientes. O ideal é que sejam utilizados opioides, hipnóticos e bloqueadores neuromusculares, e a manutenção desta anestesia será feita de maneira de anestesia geral venosa ou anestesia geral balanceada. O que é que temos atualmente? Bom, há muito tempo se acreditava que a anestesia inalatória ela daria a esses pacientes um ganho de performance cardíaca por conta do pré-condicionamento isquêmico que acontece nesses pacientes.
um consequente menor número de óbito, infarto, né, perioperatório. E ano passado surgiu esse estudo randomizado, multicêntrico, realizado em 13 centros, né, que avaliou o uso dos anestésicos voláteis versus a anestesia geral venosa total em cirurgia cardíaca. Esse estudo não mostrou diferença significativa nos óbitos ou nos desfechos secundários após um ano da cirurgia, então ainda é um assunto em discussão, não é uma coisa que temos um protocolo de como fazer para ter o desfecho desejado. Então, eu trouxe essa tabela, né? Nós já estamos na indução do paciente. Agora vamos ver durante a cirurgia cardíaca quais são os momentos de maior estimulação cirúrgica. Então, essa tabela é do Hensley, né? Ela traz as respostas dos estímulos cirúrgicos em cada fase da cirurgia. Aqui vemos que a incisão, a esternotomia e a dissecção simpática, que seria a abertura do pericárdio, nervos simpáticos pós-ganglionares, né? São os momentos de maior estímulo cirúrgico. Então, consequentemente, estímulo simpático e liberação de catecolaminas. Então, são os momentos de principal demanda de alterações hemodinâmicas e de manejo de drogas anestésicas para diminuir esse consumo de oxigênio do paciente. Já durante a pré-incisão, a dissecção da artéria mamária interna e a canulação, o estímulo cirúrgico é menor. Então, demandaria menos agentes anestésicos neste momento. No período pré-sec, nós vamos checar o posicionamento do paciente, visto que a hipotermia e a perfusão reduzida vão potencializar as lesões, né, de tecido mole, em membros superiores, cabeça, olhos, coleta de TCA basal, gasometria. A meta é manter uma estabilidade hemodinâmica e metabólica. A anticoagulação ela pode ser feita com a heparina. A punção vascular é feita de maneira que a punção arterial geralmente é feita antes da venosa para permitir uma passagem de sangue rápido, se for necessário. É importante ficar atento também, porque durante a canulação da aorta ou a canulação arterial em si, pode acontecer uma hemorragia importante, hipotensão, dissecção da aorta. Entretanto, durante a punção venosa podem acontecer arritmias, compressões mecânicas, perda sanguínea do coração, né? E durante a reoperação, este paciente vai ter maior risco de lesão de câmaras cardíacas ou grandes vasos. Então, nestes casos, é importante lembrar e deixar sempre disponível 2 bolsas de concentrado de hemácia na sala de cirurgia. E, obviamente, a máquina de SEC prontamente preparada para uma entrada em SEC de emergência caso haja alguma lesão. Então, como vimos, né, a SEC... o paciente durante a cirurgia cardíaca pode ser que seja necessário entrar em SEC e na SEC o sangue é exposto às superfícies do circuito da circulação extracorpórea. Então isso vai desencadear uma grande resposta inflamatória, ativação de cascata da coagulação, intrínseca e extrínseca, ativação de plaquetas. Isso poderia gerar um quadro de trombose microvascular disseminada. Então nós precisamos anticoagular esse paciente. Vamos anticoagular com o quê? Podemos anticoagular com a heparina. O mecanismo de ação da heparina, ela é uma molécula que se liga à antitrombina e simultaneamente se liga à trombina, potencializando cerca de 1000 vezes o efeito dessa antitrombina na atividade pró-coagulante da trombina. Claro que outros fatores da coagulação também são afetados por este complexo, né, de heparina e trombina, mas o fator 10A e mais especificamente a trombina são os mais afetados. A dose utilizada é de 300 a 400 unidades por quilo. A monitorização é feita através principalmente do TCA, que deve estar acima de 480 segundos. Lembrando que o valor do TCA normal é de 80 a 120 segundos. Esse TCA, na verdade, é o tempo de coagulação ativada, é o monitor mais utilizado, mesmo que inúmeras condições possam alterar o seu valor. Neste exame, a gente vai colocar uma amostra de sangue neste tubinho, que tem ativador de contato, que no caso deste tubo, que a maioria dos serviços utiliza, é o Celite. Este tubo, então, ele vai ser aquecido a 37 graus pela máquina, e aí, através de um sensor magnético, ele vai detectar o deslocamento de um ferrite dentro do tubo, enquanto há a formação do coágulo. É o método mais disponível no nosso meio para monitorizar a coagulação durante a cirurgia cardíaca, e ele deveria ser idealmente complementado, visto que tem inúmeras limitações, mas sabemos que esta não é a prática, né, adotada em muitos serviços. Entretanto, também existem aparelhos point of care,
que fazem a dose da protamina titulada para calcular a heparina sérica na amostra, e o tempo de trombina de alta dose, que, como o nome mesmo diz, mede o tempo de trombina em casos de uso de alta dose de heparina, como na SEC. Tem uma boa relação, né, com essa dose da heparina, o tempo de trombina de alta dose, e é mais específico que o TCA, não sendo afetado por hemodiluição e hipotermia, por exemplo. Sobre as variáveis, né, do TCA, eu trouxe essa tabela da última edição do Miller, que já existia em edições anteriores, mas que é bem interessante. O que podemos perceber olhando esta tabela é que tudo que atrasa a formação do coágulo alarga ou prolonga o TCA. Então, hemodiluição, porque vai diluir fatores da coagulação, trombocitopenia, inibidores plaquetários, não tem plaqueta ou elas não vão funcionar bem. Hipotermia, se não tem temperatura, nós sabemos que não tem coágulo, né? Então, podemos concluir que não adianta ficar fazendo reforço da protamina se você não otimizou o doente. Então, devemos saber a limitação do método para melhor tratar esse paciente no perioperatório. E se perguntar, né? Esse paciente está sangrando só por causa da heparina? Realmente eu tenho que reverter mais essa heparina? É uma pergunta que sempre deve ser feita. Geralmente a resposta é não. Geralmente você tem outra coisa que também precisa ser tratada e que você não estava prestando atenção. Então, falando de reversão, a heparina ela é revertida pela protamina na dose de 1 a 1,3 miligramas a cada 100 unidades de heparina utilizada. Lembrando que a protamina que a gente geralmente utiliza, ela tem 10 miligramas de protamina, ou 1.000 unidades por ml, e a infusão deve ser feita de forma lenta, mais de 5 minutos, com certeza, porque a protamina está associada a inúmeros efeitos colaterais hemodinâmicos, como hipotensão, reação anafilactoide, até um quadro grave de disfunção de ventrículo direito, e com possível retorno à SEC, inclusive. Então, assim, essas reações graves, elas são mais raras, né? Mas é importante porque elas podem acontecer. Existem alguns fatores de risco relacionados a essas relações, que é importante saber, que são o uso de insulina NPH, alergia a peixe, alergias medicamentosas e outras que não são confirmadas, mas que são, por exemplo, história prévia de exposição à protamina, história de vasectomia, instabilidade hemodinâmica. Então, os casos são geralmente tratados com a diminuição da infusão, a infusão de volume, drogas vasoativas e casos mais graves precisam inclusive ser re-heparinizados e ter um retorno à SEC. Em 3 situações especiais também que eu queria citar em relação à heparina, que são de grande importância. A primeira delas é a resistência à heparina e a resposta alterada à heparina, que seria a incapacidade de aumentar o TCA após uma dose de 500 unidades de heparina por quilo, ou um TCA menor que 400 durante a SEC, né? Isso pode acontecer por alteração congênita ou adquirida dessa antitrombina do paciente, por quantidade ou função, né? Além disso, sepse, ativação plaquetária, outros fatores podem gerar essa alteração adquirida, e são fatores de risco para isso, níveis de antitrombina menor que 60%, terapia pré-operatória com heparina ou plaquetas maior que 300 mil no pré-operatório. O tratamento são doses adicionais de heparina ou concentrados de antitrombina ou antitrombina recombinante, por exemplo. Outra situação é o rebote da heparina, que seria o sangramento 1 hora após a neutralização da heparina com a protamina. Ocorre geralmente por dissociação lenta da heparina ligada à proteína, né? Após o clearance dessa protamina. O clearance da protamina ele é mais rápido que a da heparina. Também há um retorno linfático dessa heparina extracelular e o clearance de um antagonista desconhecido da heparina. Então é raro, geralmente ocorre por doses de protamina calculadas com base numa porcentagem apenas da heparina total utilizada. E monitorizando a coagulação nós temos o diagnóstico e podemos tratar com doses adicionais de protamina, por exemplo. Sobre a heparina, a trombocitopenia induzida pela heparina é um distúrbio protrombótico imunomediado, ou seja, gera trombólise, apesar do nome trombocitopenia, que poderia induzir ao erro. O que acontece é o seguinte: são formados, então, anticorpos contra o fator proteico plaquetário, quando ele forma um complexo com a heparina. Então, a partir da ligação da heparina com o fator proteico plaquetário, uma IgG se liga a este complexo e induz ativação plaquetária imunologicamente mediada. Essas plaquetas vão se ativar, se agregar, consequentemente fazer complicações trombóticas com queda do número absoluto de plaquetas. Por isso o termo trombocitopenia.
Então, as plaquetas caem para menos de 100 mil, ou 50%, né, do valor inicial, e é visto que esses pacientes devem ter a cirurgia adiada até que esses níveis de anticorpos estejam indetectáveis, e se não for possível, devemos considerar outras opções terapêuticas para a anticoagulação durante a cirurgia. Essas opções terapêuticas, elas podem ser todas essas, né, que agem em outras vias. Eu sinalizei as que são mais utilizadas como anticoagulantes alternativos, que são os inibidores diretos da trombina, a bivalirudina, irirudina e o argatroban. E esses medicamentos têm como efeitos colaterais complicações hemorrágicas. O início da SEC, então. Ao entrar em SEC, o perfusionista ele vai buscar sinais de drenagem venosa inadequada. Enquanto isso, o anestesiologista vai perceber: a pressão arterial está baixa, tem palidez unilateral da face, turgência jugular, a oximetria cerebral está baixa. O ideal é que a PVC e a pressão arterial, a pressão de artéria pulmonar estejam zeradas e a pressão arterial não pulsátil. Então, a partir do momento que o paciente está em SEC total, vamos interromper a ventilação e os anestésicos inalatórios se não tiver um vaporizador conectado à SEC, né? A sonda do eco transesofágico ela deve estar em posição neutra e devemos fazer doses adicionais de hipnóticos venosos, anestésicos inalatórios ou bloqueadores neuromusculares. A importância do bloqueador neuromuscular neste momento da SEC é evitar a ventilação espontânea e movimentos como tremores durante a hipotermia, por exemplo. Então, mas o que é SEC? A gente tanto fala de SEC, mas o que é SEC? E por que ela traz tantas repercussões para o nosso paciente? Então, esse é o circuito da SEC. Durante o tempo que o paciente estiver sob circulação extracorpórea, este circuito ele vai fazer o papel tanto do coração quanto do pulmão e em menor grau dos rins também. Então, são colocadas cânulas venosas no átrio direito do paciente, ou via cava superior, ou via cava inferior, e esse sangue ele vai ser drenado por gravidade para o reservatório venoso, que é este daqui. Para esse reservatório também vai ser drenado o sangue que vem dos aspiradores, do respirador, que é uma cânula de descompressão do coração esquerdo. E a bomba arterial, ela vai enviar o sangue do reservatório através do trocador de calor, né, do oxigenador, e para filtro de linha arterial, para tirar qualquer resíduo que seja, e aí sim o sangue vai voltar para o paciente através da linha arterial. A importância desse filtro da linha arterial é retirar os particulados, microêmbolos gasosos que porventura apareçam, né? Então, mas o que a gente percebe é o seguinte, que mesmo que essas cânulas sejam de material tratado para diminuir a resposta inflamatória e ativação da cascata, esse sangue, na verdade, passa por tantas etapas no circuito, com atrito, dano celular, que é praticamente impossível não desencadear essas respostas durante a SEC. Então, aqui são dois tipos, tá, de bomba arterial comumente utilizadas, que é a bomba de rolete e a bomba centrífuga. A bomba de rolete, ela funciona com deslocamento positivo, então é como se fosse realmente um rolo, como tem aqui em cima, passando e empurrando o sangue. Então, um dos pontos negativos é que se tiver um sistema ar, ele também vai ser empurrado em grande quantidade. Então, ela é autorregulada para reduzir a rotação se detectar este ar no sistema. Notem que esse rolete também é um rolete duplo, visto que o rolete triplo, por exemplo, é muito traumático e causa muita hemólise. Então, o de escolha é o rolete duplo, realmente. Já a bomba centrífuga, ela vai impulsionar o sangue através da formação de um campo magnético, neste cone descartável que temos aqui, e o sangue ele vai entrar pelo ápice do cone e vai ser empurrado pela lateral do cone. Consequentemente, não são bombeadas grandes quantidades de ar, né, porque ele vai ficar no sistema do cone, e ela funciona como uma bomba cinética, porém não oclusiva, então ela garante menos trauma celular. Em relação à pressão gerada, a bomba de rolete consegue gerar pressões maiores que a pressão centrífuga, a bomba centrífuga, perdão. Aqui são dois tipos de oxigenadores, tá? Os oxigenadores de membrana, o gás ele não tem nenhum contato direto com o sangue, ele vai passar pela parte interna da fibra microporosa e o sangue pela parte externa, em sentidos opostos. Isso então vai gerar menos trauma e precisa de menos volume de sangue nesse sistema. E esse daqui é um oxigenador de microbolhas, que é um pouco mais antigo, menos utilizado, que gera microbolhas e aí as trocas gasosas vão ocorrer na superfície da bolha de ar no sangue, né? A sequência de eventos na SEC.
Geralmente é feita a seleção do circuito primeiro, né? E do priming que será utilizado. Essa seleção do circuito é feita, dentre outras coisas, baseadas no fluxo máximo de sangue que será necessário. Geralmente é utilizado 60 a 70 ml por quilo minuto, ou 2,4 a 3 litros por minuto por metro quadrado de fluxo. O priming utilizado geralmente é um volume de solução balanceada de cristalóide que preenche todo o circuito. A canulação ela é feita de maneira que faz uma canulação arterial e venosa, lembrando que procedimentos diferentes às vezes precisam de canulações diferentes, então não necessariamente todas as canulações venosas estarão no átrio direito. Algumas podem estar na veia cava superior, veia cava inferior, na veia femoral. E a canulação arterial pode ser feita na aorta ascendente, 3 a 4 centímetros acima da válvula aórtica, e outras opções também são a artéria femoral ou artéria axilar. Lembrar que também há uma canulação para administração de cardioplegia, como nós veremos mais à frente. Então, ao início, a manutenção da SEC, o desmame e o término da SEC. Então, agora está um pouco mais fácil de entender a resposta inflamatória que ocorre nos pacientes submetidos à circulação extracorpórea, né? Sangue passando pelo circuito da máquina, com lesão de isquemia, reperfusão, formação de microêmbolos, tudo isso gerando ativação de cascata de coagulação inflamatória e imunológica. Então, a gente pode ter algumas estratégias para reduzir esta inflamação relacionada às medidas cirúrgicas, às medidas de perfusão, tecnologia ou drogas utilizadas. Então, tudo isso a fim de reduzir, aqui embaixo, a falência dos órgãos durante o procedimento e no pós-operatório. Em relação à proteção miocárdica, nós vamos ver, na verdade, que o ideal é que façamos a redução do metabolismo cardíaco. A parada cardíaca induzida pelo potássio isoladamente vai reduzir o metabolismo cardíaco em 90%. Este valor ainda pode aumentar para 97% se o miocárdio estiver hipotérmico, né, a 22 graus, como tem aqui. A cardioplegia, ela vai ser colocada, na verdade, em períodos intermitentes, com doses menores de potássio para manutenção do que as doses utilizadas para indução da parada cardíaca, que é feita em diástole, né? Esse tempo ele dura 20 a 40 minutos entre as infusões de cardioplegia. Elas geralmente são uma mistura do sangue do paciente com cristalóide enriquecidas com potássio. Então, geralmente elas são levemente hipertônicas para evitar o edema. Tem um tampão para metabólitos gerados e substrato energético para o coração também, né? Essa solução de cardioplegia ela pode ser administrada nas coronárias via anterógrada, que seria na raiz da aorta, ou retrógrada na veia coronária através do seio coronariano. A anterógrada, obviamente, é mais fisiológica porque se você coloca no fluxo da artéria, isso vai ser mais fisiológico do que voltando no fluxo da veia. Mas se o paciente tiver alguma insuficiência aórtica, essa cardioplegia vai retornar para as câmaras esquerdas e se tiver uma doença arterial coronariana importante, não vai perfundir o leito distal da obstrução. Por outro lado, a cardioplegia retrógrada, que é essa do seio coronariano, ela não perfunde bem algumas áreas do coração, como a parede livre do ventrículo direito, o terço posterior do septo, que seria o território da CD, por exemplo. Então, a maneira mais completa de proteger o miocárdio é administrar as duas formas de cardioplegia. Aqui na imagem nós podemos ver que há uma mistura, né, do sangue que vem do paciente com a solução de cardioplegia, que tem uma bolsa com maior volume, maior concentração de potássio e outra com menor concentração de potássio. Elas se juntam e são infundidas no paciente após passarem pelo dispositivo de troca de calor. Então, agora que já entendemos um pouco o que é a SEC, vamos sair de SEC. Então, vamos desmamar o paciente da SEC. Mas os senhores já pararam para pensar o porquê do termo desmame? Então, desmame no sentido figurado significa separar, dar uma autonomia. Seria retirar aos poucos o doente. De acordo com o checklist, nós vamos percebendo a capacidade desse paciente reassumir a própria circulação. E isso não acontece bruscamente, porque acabou aquele tempo cirúrgico, não é sem motivo, não é sem checagem. Isso, na verdade, é de uma maneira gradual e controlada. Então, vamos lá. Essa tabela aqui, ela foi retirada do Miller, é uma tabela que eu gosto muito, porque ela traz o mnemônico de tudo que a gente tem que checar no paciente antes da saída da SEC. Então, tem 6 C, 4 V e 6 P's. Então, vamos lá. Dentre os 6,
A temperatura, que seria o frio, cold, entre 36 e 37 graus, nem hipotérmico nem hipertérmico, então hipertermia também aumenta o risco de complicações neurológicas. A condução, a frequência tem que estar entre 80 e 100 batimentos por minuto, ritmo cardíaco sinusal. Podemos utilizar marca-passo, cardioversão, terapia medicamentosa para corrigir esse ritmo. Contratilidade, débito cardíaco, né? Podemos avaliar pelo eco transesofágico, catéter de artéria pulmonar ou visualização direta. Coloca a cabeça, olha lá no campo cirúrgico, se não tiver nenhuma outra opção. As células são relacionadas a HB. Então, HB, o ideal é que esteja entre 7 e 8. Se abaixo disso, o ideal é que hemoconcentre o paciente ou transfunda. O cálcio, em níveis adequados, obviamente, para manter boa resistência vascular sistêmica. Coagulação, protamina. Após a administração da protamina de maneira lenta, como já foi dito, solicitar um novo TCA. Lembrando que existem pacientes com maiores fatores de risco para coagulopatia no perioperatório, como SEC prolongada, hipotermia profunda, parada cardíaca seletiva. Então, estes pacientes merecem um cuidado ainda maior na saída de SEC por conta da coagulopatia. Em relação ao V, ventilação. A ventilação e a oxigenação devem estar restabelecidas. O pulmão volta a ser o local de troca gasosa. Então, primeiro a gente reinsufla manualmente e delicadamente, sob visualização direta, para não romper, por exemplo, uma anastomose coronariana. A visualização é a visualização do coração, que pode ser direta ou com eco transesofágico, para ver contratilidade, enchimento de câmara, se tem ar dentro da câmara cardíaca. Vaporizador, se for utilizada a manutenção com anestesia geral balanceada, deve ser retomado para o circuito do anestesista. E o volume, porque após a passagem de todo o volume do circuito, ainda pode ser necessária a infusão de hemocomponentes ou cristalóides para manter essa pré-carga adequada e o status hemodinâmico do paciente. Em relação aos P's, temos os preditores. Preditor de quê? Preditor de saída de SEC difícil. Seria SEC prolongada, fração de ejeção baixa no pré-operatório, cirurgia de urgência, algum reparo cirúrgico inadequado. Pressão. Pressão seria adequar a altura e calibrar o aparelho da pressão arterial invasiva. Pressores disponíveis, drogas vasoativas disponíveis. Passo de marca-passo externo disponível para pacientes que saem bradicárdicos ou com bloqueio cardíaco. Potássio. Aqui entram não só os níveis de potássio, como eu incluo também níveis de cálcio e de magnésio do paciente. Então, nós temos que corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos e fazer com que tenha uma melhor taxa de sucesso na saída da SEC. Protamina, lembrar de ter cuidado na diluição para que ela não seja feita de forma precoce. O ideal é diluir na hora de utilizar ou deixar distante do paciente e devidamente identificado. Então, nunca deixar a protamina diluída próxima do paciente, pronta para o uso. Na verdade, ela deve ficar diluída, se for o caso, longe, para que não haja erro de administração. Aqui é um outro quadro que o Kaplan traz, eu não vou destrinchar todo, porque já falei do anterior, porque é muito parecido. Percebam a importância da temperatura, da frequência cardíaca, do ritmo, do hematócrito, eletrólitos e da ventilação. Essa tabela foi apenas para deixar mais claro que a saída da SEC deve ser feita de maneira controlada. Uma maneira arbitrária e sem critérios acaba aumentando a taxa de insucesso, inclusive a chance de retorno do paciente para a circulação extracorpórea. Então, devemos observar bem os sinais dos nossos pacientes e tratar o que não estiver de acordo com as metas preconizadas para ter um melhor sucesso nesse desmame. Então, a conclusão da SEC é redução do retorno venoso para o circuito através do pinçamento gradual da linha venosa. Então, há um aumento do volume intravascular do paciente através do fluxo pelo catéter arterial, né, que é o aórtico, de maneira gradual, através de pequenos incrementos de volume para não distender o coração. Podem ser necessários vasodilatadores para permitir que a circulação sistêmica receba este volume sem distender as câmaras cardíacas, por isso aumenta a tensão na parede, e isso acaba aumentando, né, a tensão da parede, o consumo de oxigênio no miocárdio. E esta monitorização pode ser feita pelo eco transesofágico. Podemos perceber uma falha técnica ou cirúrgica, um vazamento periprotésico, por exemplo, a disfunção ventricular, alterações de contratilidade global, segmentar de ventrículo esquerdo, ventrículo direito, síndrome vasoplégica. Na síndrome vasoplégica, nós vamos ver o papilar kissing, que é aquele sinal do beijo do corte transgástrico médio papilar eixo curto, semelhante ao papilar kissing da hipovolemia.
A diferença é que nesse caso a periferia está tão dilatada que é fácil ejetar o sangue. Por isso nós temos o beijo, mas não temos déficit de volume que chega ao coração. Então as paredes se encostam após a sístole, porque está fácil ejetar o sangue, né? Mas a diferença é que este ventrículo, ao contrário da hipovolemia, ele enche bem na diástole. Então será um ventrículo que enche muito e esvazia todo. No caso da hipovolemia, chega pouco. Então no final terá pouco. Faz o papilar quince, mas não vai encher bem na diástole, né? A diferença basicamente é essa. Aqui é um ecocardiograma transesofágico, né? Corte esôfago médio 5 câmaras, que é um dos locais que a gente mais percebe a ocorrência da obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. Essa obstrução é para o movimento sistólico do folheto anterior da válvula mitral, que ele seria sugado para a via de saída do ventrículo esquerdo durante a sístole, por um efeito como se fosse o efeito Venturi. Então, isso vai fazer uma obstrução mecânica da via de saída do ventrículo esquerdo, porém uma obstrução dinâmica. E aí pode acontecer também insuficiência mitral nesse paciente. O tratamento, no caso, é reduzir o hiperdinamismo desse coração. Então, você reduz a frequência cardíaca, reduz inotrópicos e aumenta a pré-carga. A importância deste conhecimento é porque, sem esse diagnóstico, nós tenderíamos a aumentar inotrópicos e não a reduzir, por exemplo, numa situação de baixo débito. E o tratamento é justamente o contrário. Então, o ecocardiograma é importantíssimo nessa saída de SEC, principalmente nos casos de saída de SEC difícil. No período pós-SEC, nós temos algumas alterações que podem ser a consciência intraoperatória, descompensação cardiovascular, arritmias, distúrbios metabólicos como o distúrbio do potássio, do cálcio, do magnésio, da glicemia. Lembrar que a glicemia ela deve ser mantida entre 140 e 180, e é um valor variável, mas as diretrizes pedem que mantenha-se abaixo de 180 para melhorar os desfechos de mortalidade. Complicações pulmonares como atelectasia, hemotórax, pneumotórax e sangramento ou coagulopatia, que é uma complicação importantíssima, né, no período perioperatório e geralmente ocorre por inadequação da hemostasia cirúrgica, por alguma coagulopatia, por ativação excessiva da via de contato, ativação, consumo plaquetário, ou até por disfunção plaquetária e hiperfibrinólise. Então, sangramento é a coagulopatia no pós-SEC. Quando e como tratar? Primeira pergunta tem uma resposta que parece óbvia, mas faz toda a diferença. Quando o paciente estiver sangrando? É para tratar exame? Não. Se o paciente não está sangrando, nenhuma terapia deve ser instituída, a despeito de qualquer alteração laboratorial. Como tratar? Primeiro você vai precisar saber a causa. Então, pacientes que têm um sangramento aumentado no período pós-SEC, eles vão se beneficiar de testes de point of care para monitorização da coagulação. Isso incorporado a algoritmos de transfusão, né, e terapia farmacológica a fim de minimizar essas transfusões. Além disso, esses testes eles não pesquisam a função plaquetária, né, que não são point of care, e os resultados acabam demorando muito para a tomada de decisão no período intraoperatório. Então, o importante é que você tenha realmente um teste point of care, principalmente nesses pacientes com coagulopatia. Um dos métodos é a tromboelastometria rotacional, né, que é uma medida dinâmica da formação do coágulo. Esse teste ele utiliza uma amostra de sangue com alguns reagentes e deriva parâmetros relacionados à formação do coágulo, que vai nos indicar onde está o problema da coagulação. Então, essas informações elas são dadas através do tempo para iniciar a curva, né? Este ângulo formado no início da formação do coágulo. A amplitude aqui observada ao longo do tempo, né? O A10, o A20, o valor máximo e a queda. E aí, a partir disso, a gente vai ter informação sobre o déficit de fibrinogênio ou de plaqueta, atividade residual de heparina e excesso de fibrinólise. Isso vai guiar o tratamento da coagulopatia. Eu trouxe esse artigo, que é um artigo relativamente antigo, 2013, um artigo sobre o manejo da hemorragia na cirurgia cardíaca, mas que tem uma tabela que é uma tabela muito famosa, essa pirâmide para tratamento de paciente com coagulopatia, que nos lembra que se o que está na base da pirâmide não for resolvido, não adianta administrar a terapia do ápice, por exemplo. Então você acaba aumentando efeitos colaterais, como eventos tromboembólicos, e não resolve o seu problema. Então, primeiro a hemostasia cirúrgica, depois condições básicas como temperatura, pH e cálcio, HB entra aqui também. Se esse paciente utilizava alguma terapia antes, anticoagulante ou antiplaquetária. Se tem algum quadro de hiperfibrinólise importante, nós costumamos utilizar nas cirurgias que tem SEC o ácido tranexâmico ou aminocaproico.
Déficit de fibrinogênio, lembrar que o fibrinogênio representa mais de 90% de todos os fatores da coagulação plasmática, então primeiro a chegar no nível crítico após o sangramento severo. Fator plasma fresco, né, congelado, se você não tiver o concentrado de complexo protrombínico, plaquetas, e aí sim, se não for resolvido, podemos utilizar o fator 7 ativado recombinante, fator 8 ou fator 13, mas sempre numa escala de necessidade a partir da base até o ápice. Então, agora saímos de SEC, diagnosticamos e tratamos as possíveis complicações e vamos fechar o tórax do paciente. Se durante o fechamento do tórax ocorrer alguma instabilidade hemodinâmica, pode ser necessário reabrir esse tórax para corrigir o problema. Em alguns casos, a gente pode precisar levar o paciente com o tórax aberto para a UTI, até que ele tenha um momento mais recuperado e estável para o fechamento do externo. Isso acontece muito nas cirurgias para cardiopatia congênita. Durante o transporte para a UTI, o ideal é evitar desconectar os cabos de monitorização, manter a atenção nas linhas de infusão e drogas vasoativas, no tubo orotraqueal para evitar a extubação. E na transferência do cuidado entre as equipes é importante citar informações específicas tanto quanto sobre o paciente, tanto quanto sobre o ato anestésico e cirurgia, com as eventuais complicações e condutas adotadas. Em relação à anestesia para a revascularização miocárdica, o que é importante a gente saber? O fluxo sanguíneo coronariano ele é feito por duas artérias coronarianas principais que saem da aorta, a artéria coronariana direita e a esquerda, e através dos seus ramos elas fazem o suprimento do miocárdio. Se há uma obstrução por aterosclerose, por exemplo, as regiões mais distais a esta obstrução irão sofrer pela baixa oferta de oxigênio. Lembrando que obstruções mais crônicas permitem que o indivíduo forme colaterais, o que não ocorre, por exemplo, numa obstrução mais aguda. Lembrar que o ventrículo esquerdo, ele diferente do ventrículo direito, ele é hiperfundido principalmente na diástole, porque ele tem uma parede grossa que vai colabar esse sistema arterial durante a sístole. Então, tudo que aumente a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo vai diminuir a perfusão miocárdica. Além disso, se você aumentar a frequência cardíaca, ele não vai ter tempo suficiente para a diástole. Isso também pode interferir na perfusão miocárdica e vai aumentar, consequentemente, o trabalho cardíaco também. Por isso que o beta-bloqueador ele é indicado como tratamento da doença isquêmica do coração. O cálculo, então, da pressão de perfusão coronariana, ele é pressão diastólica na aorta menos a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Então, quanto mais distendido tiver o ventrículo esquerdo no final da diástole, quanto menor for a pressão diastólica na aorta, menor será a perfusão coronariana. Então, temos uma balança de equilíbrio miocárdico de oxigênio. A oferta é o teor de oxigênio no sangue arterial, fluxo sanguíneo coronariano, e a demanda é o estado contrátil, pós-carga, pré-carga e a frequência cardíaca. Então, essa tabela aqui também é do Miller, que nos mostra todos os fatores de potencial desequilíbrio da oferta e demanda de oxigênio do paciente, lembrando que esses fatores eles devem ser otimizados para melhor manejo perioperatório. Então, temos aqui o sequestro coronariano, aumento da frequência cardíaca, menor pressão aórtica, maior pressão diastólica final, luz do vaso diminuída, anemia, hipovolemia, menor densidade capilar, desvio da esquerda da curva de dissociação de oxohemoglobina, que seria por hipotermia, alcalose, por exemplo. Se você aumenta o volume diastólico, aumenta a pressão, diminui a espessura da parede do VE, tudo isso tem influência nesse desequilíbrio. Então, como avaliação pré-operatória, é importante fazer a avaliação da coronária, também da função cardíaca, avaliar se tem alguma doença valvar, porque o paciente vai abrir o tórax, então você já resolve tudo. Distúrbio de ritmo desse paciente, porque pode ser necessário que ele passe o marca-passo, por exemplo, antes da cirurgia. Em relação à pré-medicação, como eu havia dito, ela minimiza a ansiedade, a dor, estimulação simpática. A depender do protocolo da instituição, ele pode ser feito um ansiolítico na véspera, um benzodiazepínico, e insala midazolam associado ou não ao fentanil, para a punção venosa e arterial, já que o estímulo simpático leva a esse ataque cardíaco e hipertensão. E pode aumentar, a demanda miocárdica. Em relação à monitorização, ela é muito semelhante à que já foi citada no começo da aula para a cirurgia cardíaca em geral. E durante a esternotomia, a ventilação ela deve ser pausada, na verdade, para evitar a laceração pleural. E durante a dissecção, a gente pode diminuir um pouco o volume corrente, principalmente a dissecção da artéria mamária interna,
para melhorar a exposição das artérias mamárias e, consequentemente, sua dissecção. O tempo pré-sec, ele acaba sendo mais prolongado, a depender da quantidade de enxertos dissecados, se tiver enxerto de artéria radial e veia safena. E as complicações da revascularização são geralmente relacionadas ao tamanho do enxerto. Se tiver muito curto, ele pode ficar tracionado, muito longo, pode acotovelar. Trombose desse enxerto, descência de anastomose, algum espasmo coronariano também. A cirurgia sem sec é feita, é visto que tem uma recuperação mais rápida, menor custo para o serviço hospitalar. É feita uma verticalização do ápice do coração para expor o local da anastomose posterior e lateral. Então, isso pode gerar um retorno, uma redução do retorno venoso com consequente estabilidade e isquemia miocárdica nas artérias nativas. Então, nesses casos, o anestesista deve buscar melhorar a perfusão coronariana e evitar a hipotensão, sendo que alguns estudos mostram que não tem diferença significativa na mortalidade e outros ainda demonstram que tem maior necessidade de repetir, né, a revascularização nesses pacientes com cirurgia sem sec. A cirurgia minimamente invasiva é necessário que faça uma toracotomia anterior esquerda, que permite a visualização da artéria mamária esquerda. Geralmente é necessário uma intubação seletiva com tubo duplo lumen ou um bloqueador, né, bronco, se for o caso, porque durante a cirurgia nós vamos fazer uma ventilação monopulmonar apenas no pulmão direito. A revascularização miocárdica híbrida, ela é uma junção da minimamente invasiva com a técnica percutânea. Sobre as cirurgias valvares, então, aqui eu fiz um esquema sobre a fisiopatologia da estenose. Então, geralmente, as estenoses, nós temos um fluxo sanguíneo tentando passar por um ponto de obstrução, então vamos ter sobrecarga de pressão nessa câmara, que está tentando ejetar. E a parede que está antes da obstrução tende a ficar mais forte, mais hipertrófica, com aumento gradual do tamanho desta câmara. Então, se isso for na válvula mitral, por exemplo, pode haver aumento do átrio esquerdo com fibrilação atrial, por exemplo, e ter um fluxo sanguíneo mais lentificado, complicações trombóticas, por exemplo. Além disso, essa sobrecarga de pressão também vai levar a um aumento passivo das pressões nas câmaras anteriores a essa câmara, né, com possíveis alterações de hipertrofia ou dilatação também nessas outras câmaras. Por exemplo, a estenose mitral aumenta a pressão tanto dentro do átrio esquerdo quanto pressões pulmonares e pode aumentar pressões em ventrículo direito e dilatação e insuficiência também de ventrículo direito mais tardiamente. Em relação às câmaras ou vasos posteriores à obstrução, eles vão receber menos sangue, então menor pré-carga, consequentemente ejetam um volume menor e podem evoluir inclusive com atrofia muscular. Na insuficiência, enquanto a válvula deveria estar fechada, ela está aberta, então sem boa cooptação dos folhetos. Boa parte do sangue que deveria ter passado para a próxima câmara acaba refluindo para a câmara anterior. Isso gera uma sobrecarga de volume na câmara anterior, com consequente dilatação desta câmara, e a pressão geralmente é normal por causa do aumento da complacência, mas ela pode acabar aumentando se for uma alteração muito rápida, muito aguda, ou se passar do limiar da complacência, né? Nesses casos, o aumento da pressão também ocorre em câmaras anteriores. Já na câmara posterior à insuficiência, geralmente as pressões são normais, mas a função pode estar superestimada, porque imagine que ele está injetando sangue para frente e para trás. Além disso, pode ocorrer uma hipertrofia excêntrica, que seria esse aumento da câmara, né, sem um aumento significativo da espessura da parede. Então, aqui resumindo, o manejo nas patologias valvares. O manejo das estenoses é geralmente para aumentar a pré-carga na câmara antes da obstrução, para aumentar o gradiente, facilitar a passagem pela obstrução, porém nem tão grande que leve à insuficiência da câmara anterior. Então, devemos aumentar ou manter a pós-carga, né, já que reduções de pós-carga reduzem também a pré-carga, manter a contratilidade e percebam que a única patologia aqui que vemos que precisamos reduzir a contratilidade é a cardiomiopatia hipertrófica, que é aquela obstrução dinâmica que é associada àquela obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo, justamente pelo que eu falei anteriormente sobre o movimento sistólico anterior da mitral. Além disso, a frequência cardíaca nas estenoses ela é de normal a baixa, já que frequências muito altas vão diminuir o tempo de enchimento para além da obstrução. E aqui na estenose pulmonar também seria normal a baixa, na verdade, porque a taquicardia também poderia levar a essa obstrução da via de saída, só que do ventrículo direito. E a função diastólica ela vai estar prejudicada apenas na estenose aórtica pela hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo.
Sobre o manejo da insuficiência, este será diferente, né? Nós vamos tentar diminuir o refluxo e aumentar o fluxo após a lesão valvar, né? Então a meta vai ser aumentar a pré-carga, exceto na insuficiência mitral, porque se você aumentar muito a pré-carga, você distende o ventrículo esquerdo, dilata mais o anel mitral e piora o refluxo. Então na insuficiência mitral, a gente vai tentar manter a pré-carga normal a baixa. A pós-carga, então, nesses casos, seria normal a baixa para diminuir o refluxo entre as câmaras, né? Mantendo a contratilidade e a frequência normal a alta, porque a frequência baixa aumenta o período sistólico e diastólico, aumentando assim o refluxo também. Então, agora que revisamos alguns conceitos importantes para anestesia durante a cirurgia cardíaca, vocês podem me perguntar: e eu ainda posso otimizar mais ainda o meu paciente? A resposta é sim. Então, em maio de 2019, foi publicado esse protocolo, que é o protocolo ERAS, voltado para a cirurgia cardíaca. Os protocolos ERAS, eles têm esse objetivo de aprimoramento do cuidado e melhor recuperação do paciente durante o período perioperatório, com retorno precoce às atividades normais. Isso diminui o custo e melhora o resultado clínico do paciente. Então, o protocolo ERAS, ele traz por nível de evidência as recomendações. Como nível de evidência 1A, em forte recomendação a gente vê o ácido tranexâmico ou aminocaproico, que seria o uso dos antifibrinolíticos, né, com a SEC, cirurgias cardíacas com SEC, porque a SEC aumenta, além da atividade de coagulação, ela aumenta também a atividade fibrinolítica. Então, o uso de antifibrinolítico, eles têm o objetivo de diminuir sangramento e transfusão em cirurgia cardíaca com SEC. Além disso, controle glicêmico perioperatório, inclusive com insulina e infusão contínua, se for necessário, no pós-operatório. Eu destaquei aqui também parar de fumar ou beber 4 semanas antes da cirurgia eletiva. A detecção precoce de estresses no rim e intervenção para evitar, né, que piore este estresse, a disfunção. A infusão de insulina para tratar a hiperglicemia em todos os pacientes no pós-operatório que precisem. Estratégias para manter a extubação precoce, né, até 6 horas do término da cirurgia. Lembrar que o paciente também tem um estado protrombótico ativo. Então, temos que lembrar que após a cirurgia, assim que for possível, devemos voltar à tromboprofilaxia mecânica ou química para esse paciente. Além disso, o ideal é que seja feito o consumo de líquidos claros, né, até 2 horas antes da cirurgia, para diminuir o tempo de jejum. Não vi o benefício, na verdade, em você tentar desobstruir, vencer a barreira estéril, né, do tubo dos drenos para poder desobstruir e remover coágulos. Porém, é visto que é evitar a qualquer custo a hipertermia durante a cirurgia e durante o reaquecimento da SEC. Então, acima de 37,9, o ideal é que você evite a qualquer custo. Poderia terminar esta aula com esse slide, porque para alguns é a representação da expressão alcançar um objetivo, né? E nós sabemos o quanto está sendo difícil lutar por nossos objetivos e nos mantermos firmes na busca pelo conhecimento durante essa pandemia. Mas eu prefiro terminar com essa imagem, para lembrar o quanto é importante continuarmos buscando novos objetivos e que a caminhada pelo conhecimento é algo dinâmico. Então não pode parar, independente do que a gente encontra em cada degrau. Então, agradeço aqui a todos pela atenção, a Saeb pelo convite. Esse é o meu e-mail, tá? Aqui embaixo. Eu estou disponível para eventuais dúvidas ou para envio de materiais utilizados na construção da aula. Eu queria dizer que a anestesia cardíaca é realmente uma arte. Dizem que cada um faz de um jeito e que o que importa é o que dê certo no final, né? Mas, na verdade, eu acho que quanto mais nós estudamos e fazemos as coisas baseadas em condutas preconizadas e com um nível de evidência adequado, nós temos mais chances de um melhor desfecho para os nossos pacientes. Então, eu acho que é isso que importa. Obrigada.